O Internacional já está em Caxias do Sul para a primeira grande decisão da temporada. Amanhã, 4 horas da tarde, no Alfredo Jaconi, onde a equipe do técnico Eduardo Cudê encara o Juventude pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. A equipe está encaminhada e chegou com muita festa aqui no centro de Caxias do Sul. Inclusive, estou na concentração colorada. Quero trazer imagens da chegada do Internacional e as movimentações por aqui, porque tem informação importantíssima sobre a decisão tomada pelo Internacional sobre o atacante equatoriano Ener Valencia. A gente vai falar muito sobre mercado de transferências, o interesse de outros clubes e um possível leilão pelo meia Oscar. E a gente vai trazer também detalhes sobre uma decisão que o meia Maurício tomará nas próximas semanas. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer tudo o que aconteceu no Internacional, direto aqui de Caxias do Sul, da concentração colorada no centro de Caxias, porque amanhã tem decisão, jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, Juventude Internacional no Alfredo Jaconi. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força, já somos quase 56 mil inscritos então aqui no canal, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Faz o teu primeiro registro e no primeiro depósito, Código Dias para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a chegada da delegação do Internacional aqui em Caxias do Sul, com muita festa. O Internacional treinou por volta de 12h30, 1h da tarde, lá em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, com portões fechados. Rocher e também o Igor Gomes seguem no departamento médico. O Rocher, já recuperado da lesão na costela, busca aprimorar questões físicas, assim como o Igor Gomes, que teve um desconforto muscular na posterior da coxa direita. Esses dois jogadores ficaram em Porto Alegre. O restante do grupo veio para Caxias, tá? 21 jogadores relacionados que foram recebidos diante de muita festa e uma Caxias que está chovendo aí durante esse final de semana inteiro, até um pouco frio. Jogadores chegaram por aqui, cerca de 50 torcedores estiveram na frente do hotel para recepcionar a equipe. E até para a gente trazer a lista de relacionados, tá? Antony e Diego, os goleiros. Mercado, Robert Renan e Vitão, os zagueiros. Os laterais, Bustos, Hugo Malo e René. Os volantes, Arangues, Bruno Henrique, Rômulo e Bruno Gomes. E os meio-campistas, Alan Patrick, Johan e Maurício. E para fechar os atacantes, Wanderson, Alário, Wesley, Ener Valencia, Gustavo Prado e Luca, os 21 relacionados do Internacional aqui em Caxias do Sul. A equipe não deve fugir daquilo que o técnico Eduardo Cudê já estava colocando em campo, com Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e o Mercado retomando a sua condição de titular na zaga, recuperado de dores no joelho esquerdo, com o René na lateral esquerda. No meio de campo, Arangues, o primeiro volante, mais à frente, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque tendo Alan Patrick e Ener Valencia. Esse deverá ser o Inter confirmado pelo técnico Eduardo Cudê. Um detalhe interessante, tá? O presidente Alessandro Barcelos e o diretor esportivo do Internacional, Magrão, não estão aqui na concentração colorada em Caxias. Eles não vieram com a delegação, que está sendo chefiada neste momento pelo vice de futebol do Inter, Felipe Becker. Magrão e o presidente Barcelos chegam amanhã pela manhã aqui em Caxias do Sul. Inclusive, depois do jogo, eles voltam para Porto Alegre e vão direto para o aeroporto Salgado Filho, porque eles vão para Luque, no Paraguai. Segunda-feira tem o sorteio da fase de grupos, tanto da Libertadores quanto para o Internacional da Copa Sul-Americana. O Inter vai conhecer os seus adversários. Eu vou trazer mais detalhes nos próximos vídeos também, e até pretendo fazer um simulador aí do que pode aparecer para o Internacional no caminho do Inter na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, o presidente e o Magrão chegam amanhã aqui em Caxias. Gente, uma informação que tem circulado e é importante porque, de fato, o Inter cogitou essa possibilidade, é sobre a vinda do Ener Valencia para o jogo de volta, tá? O Inter joga a ida amanhã no Jaconi, jogo de ida das semifinais, e a volta é no dia 25 de março, lá na outra segunda-feira, sem ser na próxima, na outra segunda-feira, que vai ser uma data FIFA. Então, o Internacional, em tese,
não tem o Ener Valencia em campo. Por que eu digo em tese? Porque a gente sabe como são as coisas no futebol. De hoje para amanhã, tudo pode mudar. O Inter resolver mandar um jatinho para os Estados Unidos em Nova York, onde o Valencia vai jogar no dia 24, quando o Inter jogará no dia 25, um dia depois contra o Juventude. O Ener Valencia vai estar jogando no dia anterior pela seleção equatoriana contra a seleção da Itália. O Inter pode pegar e mandar um jatinho para ele vir. Mas assim, a informação de momento que a gente tem aqui, direto da concentração do Inter, conversando com as pessoas, é de que o Inter não vai fazer esse movimento para a chegada do Ener Valencia para o jogo do dia 25, lá na outra segunda-feira, jogo de volta, segundo jogo aí da semifinal do Gauchão contra a equipe do Juventude. De fato, isso foi cogitado, isso foi conversado, mas pela questão física que possivelmente o atleta vai se apresentar, porque ele é titular na seleção equatoriana, vocês entendem isso, então não teria muito sentido ele ser titular ou não jogar um jogo, porque vai jogar a volta contra o Inter. Ou ele é desconvocado ou ele é convocado e vai jogar. E como ele está convocado, ele vai jogar, ele é o capitão, inclusive, da seleção equatoriana, ele vai ficar à disposição nesse jogo, e aí contra o Juventude o Inter não vai trabalhar para ter esse jogador e possivelmente o Alário vai entrar na equipe, tá certo? Gente, sobre a chegada do Inter, time contra o Juventude, semifinal do Gauchão, essa informação importante do Ener Valencia, é isso. Eu quero falar aqui um pouco sobre o Maurício, que amanhã mais uma vez será titular. A gente sabe, o Kudê falou até na última entrevista coletiva sobre o grau de exigência que vem se tendo em relação ao Maurício nesse início de temporada, porque ele não começa o ano no Inter, né? O Inter se representa dia 8 de janeiro no CT Parque Gigante e o Maurício está na Granja Comari fazendo preparação com a seleção brasileira pré-olímpica, para a disputa do pré-olímpico que aconteceu na Venezuela. E até sobre essa questão de seleção que eu quero falar, tá? Porque o Maurício deu uma entrevista para a GZH na última sexta-feira, em que ele falou, e isso chama atenção e obviamente é falado nos bastidores do Internacional, porque isso interessa o Inter, tá? Sobre a possibilidade dele defender a seleção paraguaia. Isso já vem sendo falado desde 2022. Para quem não conhece o pai do Maurício, ele tem cidadania paraguaia, tá? Então isso possibilita que ele seja convocado pela seleção do Paraguai, mas chega um período, um momento que ele tem que definir. Ou eu jogo pela seleção brasileira, ou eu jogo pela seleção do Paraguai. Até o momento o Maurício já jogou pela seleção brasileira, de base, e ultimamente, como eu trouxe aí no início do ano, o pré-olímpico que aconteceu na Venezuela, mas ele vai precisar definir a sua vida. E se ele jogar pela seleção do Paraguai, a gente sabe que existe uma possibilidade maior do Maurício acabar desfalcando o Internacional. O técnico da seleção do Paraguai já falou inúmeras vezes sobre o nome do Maurício, que ele observa o Maurício, que seria importante, caso ele tire a cidadania paraguaia, ele jogar na seleção do Paraguai. Então a gente sabe, se chega um momento de convocação, para a seleção brasileira o Maurício ainda seria uma incerteza. Para a seleção paraguaia ele seria uma certeza e seria um desfalque para o Internacional, e por isso é comentado de fato e o Inter está muito atento a isso. Gente, mercado de transferências, e obviamente a gente sabe, a janela de vez só abre agora no meio do ano, a janela já fechou, tem aquela brecha da janela de abril, entre 1º e 19 de abril, que pode trazer algum tipo de possibilidade para o Internacional, mas ainda assim o Inter trabalha com uma possibilidade para o meio do ano, que a gente já comentou aqui, que é o meia Oscar, de 32 anos, ex-Inter, que está no Xangai Port da China. Isso porque a informação que vem do Rio de Janeiro das últimas horas é de que o Flamengo também deve vir forte pelo Oscar. Não só Flamengo, São Paulo e Corinthians também. São 3 clubes além do Internacional. Flamengo, São Paulo, Corinthians e Inter atentos no meia Oscar e querendo essa possibilidade de contar com um meia de 32 anos na janela do meio do ano. Pode ser que se tenha um leilão aí pelo Oscar. Primeiro tem que saber se ele vai definir de fato um retorno ao futebol brasileiro, mas o Inter está muito atento também nessa possibilidade, tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto amanhã, ainda aqui de Caxias e também do Alfredo Jaconi, para trazer tudo do Internacional, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.